Voltamos neste bloco do programa a entrevistar Carlos Pereira, pernambucano, administrador de empresas, um médium espírita que disse que através dos versos de Joaquim Nabuco, ditados por ele, compôs Cartas de um Imortal. Vamos a esta conversa que gravamos aqui em nosso estúdio com o médium espírita Carlos Pereira. Vamos falar de Cartas de um Imortal. Joaquim Nabuco está aí 101 anos do seu desencarne. Isso. E a gente teria aí as cartas que ele escreve a partir da sua mediunidade. Como se deu a aproximação, como você percebeu a aproximação de Joaquim Nabuco, quando ele se apresentou para você? Nós tivemos a presença de Joaquim Nabuco da nossa rotina semanal que nós temos de psicografia, e um texto que aconteceu foi do Joaquim Nabuco, ele assinou. Imaginei que fosse algo esporádico, mas na semana seguinte ele volta, coloca outro depoimento, na semana posterior também. Na quinta, sexto texto, ele já disse, olha, isso aqui já é um livro, viu? Vocês têm que já nos ajustar para que a gente possa produzir isso como um livro. Aí marcamos outros horários e começamos a receber esses textos. Já faz o quê? Acho uns 2 anos que a gente concluiu esses textos deste livro, mas estávamos esperando um tempo mais adequado, diríamos assim, para poder lançar o livro. E está acontecendo agora. Você, enquanto médium, como percebe Joaquim Nabuco? Consegue visualizá-lo, o escuta, o vê, como é? A minha mediunidade de evidência é míope, como também na parte física. Eu tenho, de vez em quando, alguns flashes dos processos mediúnicos, já consegui visualizar o Joaquim Nabuco, e eu digo que o homem realmente é belo mesmo. Ele era chamado de Quincas o Belo, né? E ele continua elegante, ele continua um homem bonito, enfim, e elegante. Ele já se apresenta ainda dessa forma, um porte físico bonito, enfim. Do ponto de vista da aparência, mantém mais ou menos essa fisionomia que ele se coloca dessa maneira. O que a gente percebe mais, né, pela minha categoria de mediunidade, é a presença dele. A gente sente isso, cria uma certa afinidade do ponto de vista fluídico. A gente percebe quando é e quando não é determinado espírito. Com a convivência a gente consegue perceber isso nos médiuns, e é dessa forma que a gente distingue, no meu caso, quando é e quando não é o Joaquim Nabuco. E dos textos, ainda não tive a oportunidade de fazer a leitura, a identidade que ele apresenta através dos textos. Como se dá essa identificação através do que está escrito com a assinatura que é empunhada pelo Espírito? Ele faz uma observação várias vezes no livro, que é o seguinte: não esperem encontrar Joaquim Nabuco que era 100 anos atrás. Até porque esse Joaquim Nabuco não existe mais, porque a realidade é outra. Primeiro que ele está no mundo dos espíritos, tem uma perspectiva de vida mais ampliada. Em segundo lugar, que ele renova o pensamento dele, renova as ideias dele. E, em função disso, também tem um terceiro ponto, que é a capacidade do médium também em ser o mais próximo possível ao pensamento daquele espírito, que é difícil também. Então, o Joaquim Nabuco se apresenta renovado. Ele faz isso, essa observação, o tempo inteiro, né? A forma como ele encara a política, a economia, assim por diante. E, sobretudo, as questões da espiritualidade. Ele se mostra alguém engajado num processo de demonstrar, é uma causa nova, que ele até fala numa dos textos, a causa nova que ele pode abraçar e que está abraçando é a causa da demonstração da imortalidade do ser humano. Essa é uma causa diferente, né? Uma causa de vanguarda. Ele defendia posições de vanguarda quando estava encarnado. E agora, fora do corpo físico, já há algum tempo, mais de 100 anos, ele está abraçando essa causa. Olha, eu também quero mostrar para aqueles que coadunam com meus pensamentos quando estava encarnado, que essa é uma causa que a gente precisa parar para pensar nela. Então, nesse sentido é que aparece o novo Joaquim Nabuco. Então, se algumas pessoas vão ler o livro e imaginar que vão encontrar o Joaquim Nabuco de 100 anos, pode ficar certo de que vai ter um choque, porque não vai encontrar esse Joaquim Nabuco. Porque esse Joaquim Nabuco não existe mais. Você que está nos vendo, daqui a 1 ano nós vamos ser pessoas completamente diferentes. Estamos no corpo físico. Daqui a 10 anos nem se fala. Agora imagina 100 anos. É verdade. Não é verdade? Carlos, entre os títulos das cartas, Os Políticos do Amanhã, Natureza Imperativa, Minha Infância, Tempos das Exceções, que revelações traz Nabuco que mais surpreenderam você
quando pegou o texto para ler? O livro, primeiramente, ele é dividido em 3 partes, né? Primeira, Cartas à República, onde ele desenvolve temas sociais, econômicos, políticos, ambientais. E a segunda parte é Cartas à Imortalidade, onde ele desenvolve temas voltados para a espiritualidade, para a religiosidade. E a terceira parte foi uma sugestão nossa, Haldinei. Eu disse, por que você não sugere que as pessoas que estão aí próximas de você, do seu convívio, possam mandar cartas para você, já que você está usando, né, a formatação de cartas nesse texto. Ele concordou com a ideia e tivemos algumas pessoas que deram seus depoimentos. O que é que está dentro desses textos? Ele procura mostrar o lado espiritual de alguns fatos históricos que aconteceram em Pernambuco e no Brasil. Ele faz algumas revelações nesse sentido. Da vida pessoal dele, ele não estava falando muito, eu fiz alguns questionamentos, tem um texto, uma carta dele, que ele fala sobre os relacionamentos que ele teve. Fala de onde é que ele está hoje, como é que ele trabalha na espiritualidade, né? Fala, sobretudo, o que é que está por vir no planeta. Esse talvez seja a temática principal que ele desenvolve, né? Ele faz esse alerta para as pessoas que o mundo está em transformação e que é preciso que a gente tenha um olhar diferenciado para isso. E a outra revelação no final é exatamente a questão dos amigos dele que chegam para dar depoimentos. Carlos Pereira, eu tenho aqui em minhas mãos o Cartas de um Imortal, que é o mais recente lançamento. Mas você já tem outros livros publicados, entre eles Novas Utopias, onde o espírito de Dom Helder se comunica, ainda No Coração de Deus, pensamentos também de Dom Helder, e Um Novo Olhar, uma leitura espiritual dos fatos. Como se deu o início da sua relação com os espíritos? Como isso aconteceu na vida de Carlos Pereira? Como médium, a partir dos 30 anos de idade. Até os 30 anos, Haldinei, amigos, eu não tinha nenhuma relação consciente. A gente sempre fui espírita, mas não tinha essa sensibilidade. A partir dos 30 anos de idade, a gente começa efetivamente a desenvolver a mediunidade, educar a mediunidade, aumentar essa sensibilidade. E como gosto de escrever, em dado instante, comecei a exercitar a psicografia. E há alguns anos nós tivemos a aproximação de alguns espíritos, a gente apenas já tem alguns outros livros prontos, mas a gente tem que lançar pelo menos um por ano, não dá para lançar todos de uma vez só. E Helder Câmara foi o primeiro deles assim que quis fazer um livro. Eu até fico falando sério e brincando ao mesmo tempo, dizendo, olha, os espíritos estão me aproveitando porque não tem um médium melhor. E é verdade, eu não me acho assim muito capaz de transcrever os pensamentos de um Helder Câmara, de Joaquim Nabuco, de outros que estão chegando aí. Mas como a gente se coloca à disposição para esse trabalho, diz assim, com muita caridade, diz assim, bem, na falta de outro melhor, vai tu mesmo. Então a gente vai desenvolvendo os trabalhos, colocando a nossa imagem à prova disso, porque como qualquer obra mediúnica, ela deve ser questionada, ela deve ser investigada, analisada, e a gente aprende isso com Allan Kardec coloca muito isso. Toda obra mediúnica deve ser investigada, independentemente do autor X, Y ou Z. Carlos, eu vou pedir que você deixe para a gente um endereço de contato, um e-mail, informação que a gente possa estar disponibilizando para os nossos companheiros que estão assistindo, fazerem contatos, que naturalmente vão surgir outras questões que gostariam de endereçar diretamente a você. Bom, então vamos ao e-mail, né? Carlos Pereira 2705 @gmail.com. Carlos Pereira 2705 @gmail.com. A gente vai ter muita satisfação em poder ter alguma dúvida. O que é que você ouviu sobre que existe sempre um certo patrulhamento quando se chegam às editoras os títulos assinados por autores que têm uma história pregressa muito significativa? Por exemplo, quais foram os patrulhamentos que você recebeu por estar tendo a coragem de colocar na rua, colocar Joaquim Nabuco assinando um livro? Ainda nenhum, porque o lançamento é recente, mas certamente vão ter pessoas que critiquem. E eu gosto da crítica. A crítica é importante, como a gente já falou, Haldinei, mas a crítica é de quem lê. O que a gente não pode admitir é alguém que não leu, não viu e critica. A gente não pode levar a sério esse tipo de crítica. Mas a pessoa que vai lá, pesquisa, investiga, dá uma opinião, aí isso para a gente é importante. Agora, o que a gente quer
falar sobre o livro rapidamente, concluindo, é que esse livro é para todo mundo, isso não é livro para espírita. Joaquim Nabuco não escreveu esse livro para espírita. Espírita também é um público consumidor. Ele escreveu isso para político, para advogado, para profissional liberal, para pessoas de uma maneira geral que têm algum tipo de relação com ele, jornalistas, e que queiram saber mais sobre a realidade espiritual. Ele é focado muito mais num público não espírita do que num público espírita. Porque o público espírita já acredita na imortalidade da alma, já acredita nos desdobramentos disso. Ele é feito, como os livros de Dom Helder, para as pessoas que estão fora desse espectro de desenvolvimento da sua espiritualidade, que não colocam isso como uma prioridade nas suas vidas. É para esses que o planeta está mudando, que precisa mudar também a forma da gente pensar e agir. São para essas pessoas que estão vindo cada vez mais para dar seus depoimentos. Compromisso de dizer, olha, a vida continua. A vida continua e a gente tem muito o que fazer ainda nesse planeta. Ficamos gratos com o livro e vou fazer a leitura para conhecer de perto também os textos que o imortal Joaquim Nabuco nos traz através da sua mediunidade. Obrigado, a gente agradece o espaço e está feito o convite. Cartas do imortal Joaquim Nabuco. E chegamos ao final do programa O Melhor no Nordeste de hoje, que já pode ser visto nesse instante pela internet no www.omelhornonordeste.com.br. Nos encontramos no próximo sábado, às 10 da manhã, aqui pela TV Tribuna Rede Band. Um abraço e até lá!